Enquanto minha mãe me espancava na sala, meu pai e meu irmão aplaudiam como se fosse um show. Bate mais forte! Eles gritavam entre gargalhadas. Durante anos, minha dor foi o espetáculo que minha família assistia depois do jantar. Olá, meus queridos e minhas queridas que estão aí me assistindo, que alegria poder entrar na casa de vocês hoje e compartilhar um pouquinho da minha vida. Sou Pietra Gassen, tenho 79 anos bem vividos e moro aqui em Londrina, no Paraná, desde que me entendo por gente. Esta cidade viu toda a minha história, os momentos bons e os ruins também. Hoje em dia, minha maior paixão é cuidar da minha pequena farmácia de manipulação. Vejam só estas prateleiras ao meu redor, com todos esses frasquinhos coloridos. Cada um deles contém um remedinho diferente que pode trazer alívio e conforto para quem precisa. Enquanto preparo as fórmulas, minha mente fica livre para viajar pelo tempo. É como uma terapia para mim, sabe? Cada medicamento que preparo é como um pedacinho de esperança que ofereço com minhas próprias mãos. Comecei na área farmacêutica ainda jovem, mas só consegui abrir meu próprio estabelecimento depois de muito esforço. Foi a realização de um sonho que cultivei durante anos. Iniciei com uma farmacinha pequena na rua Sergipe, depois mudei para um espaço maior na Avenida Higienópolis, e agora tenho esse cantinho aconchegante aqui no centro. Atendo pessoalmente muitos dos clientes que vêm buscar seus remédios manipulados, principalmente os idosos que confiam em mim há décadas. Estou sentada aqui nos fundos da farmácia, meu cantinho preferido. Tenho uma cadeira de balanço que ganhou alguns remendos com o passar dos anos, igualzinha a mim. Ao meu redor tem todos os meus livros de farmacologia e fitoterapia, que consulto sempre que preciso. O cheiro das ervas secas que guardo em potes de vidro se mistura com o aroma suave dos óleos essenciais. Se vocês pudessem sentir esse cheirinho, aqui é onde recebo meus netos nos fins de semana para ensinar um pouquinho sobre o poder das plantas medicinais. Eles adoram quando mostro como uma erva simples pode virar um remédio poderoso, mesmo quando as histórias por trás desse conhecimento nem sempre são tão bonitas. Porque, meus queridos, nem tudo na vida são flores, não é mesmo? Mas são justamente as tempestades que enfrentamos que nos ensinam a valorizar o sol quando ele aparece. Ah, se vocês gostaram desse comecinho da nossa conversa, já vou pedir uma coisinha. Cliquem naquele botãozinho de gostei e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta vovó aqui a continuar compartilhando suas histórias. E para quem já se inscreveu, um abraço apertado do fundo do meu coração. E vocês, meus queridos e minhas queridas que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em qual horinha do dia esse vídeo chegou até vocês? Tomando um cafezinho da manhã, depois daquela sonequinha depois do almoço, ou já de noitinha, enrolados na cobertinha? Eu fico imaginando vocês do outro lado da telinha, e isso me aquece o coração. Sempre leio todos os comentários, viu? Me conta lá, e vamos criar uma corrente de carinho. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma história difícil, mas que foi muito importante na minha vida. Uma história sobre uma menina que vivia em um palco onde nunca pediu para estar. Sobre um espetáculo cruel que acontecia dentro das paredes da própria casa. Nem sempre o perigo vem de fora, às vezes ele está bem debaixo do nosso teto, usando o rosto de quem deveria nos proteger. Sabem, quando olho para trás e me lembro da menina assustada que fui, sinto uma mistura de tristeza e orgulho. Tristeza pelo que passei, orgulho por ter encontrado a coragem para mudar minha história. Porque, no fim das contas, todos nós somos autores do nosso próprio destino, mesmo quando parece que perdemos a caneta. Vou contar como transformei meu sofrimento em força, e como um pequeno objeto no fundo do bolso mudou o rumo da minha vida para sempre. É uma história sobre encontrar coragem quando você acha que não resta mais nenhuma gota dela dentro de você. Quando me lembro da minha infância em Londrina, vejo uma menina pequena de tranças, andando pelas ruas desta cidade com os olhos sempre baixos, com medo de chamar atenção. Uma menina que não sabia que tinha direito a uma vida diferente. Nasci aqui em Londrina no finalzinho da década de 40, quando a cidade ainda tinha aquele cheirinho de nova.
Meus pais, Augusto e Gertrudes Gassen, vieram do sul, buscando melhores oportunidades nessa terra vermelha que estava se desenvolvendo rapidinho. Meu pai trabalhava como contador em uma cooperativa de café, e minha mãe, bem. Ela dizia que cuidava da casa, mas o que ela realmente fazia era cultivar uma amargura que eu nunca entendi de onde veio. Nossa família morava numa casa de madeira na parte antiga da cidade, pertinho do Lago Igapó, mas isso foi bem antes dele virar o cartão postal que é hoje. Era uma casa simples, mas bonita, com uma varanda na frente toda enfeitada com vasos de samambaias que minha mãe cuidava com um zelo que nunca demonstrou por mim. O assoalho de madeira rangia quando a gente andava. Parecia que a casa inteira conversava. Tinha 3 quartos pequenos, uma sala com um sofá florido, onde meu pai gostava de se sentar depois do jantar, e uma cozinha com um fogão a lenha que deixava tudo cheirando a fumaça doce. Além de mim, havia meu irmão Romero, 5 anos mais velho. Ele tinha os olhos da minha mãe e o temperamento também. Desde pequeno, aprendeu a me ver não como sua irmãzinha, mas como alguém inferior, alguém que merecia ser alvo de piadas e desprezo. É estranho, sabe? Como dentro de uma mesma família podem crescer sentimentos tão diferentes. Meu dia começava cedinho. Acordava quando o sol mal tinha nascido para ajudar minha mãe com o café da manhã. Enquanto as outras meninas da minha idade ainda estavam dormindo, eu já estava acendendo o fogão, lavando louça, varrendo o chão. Menina tem que aprender desde cedo, minha mãe dizia, enquanto Romero continuava dormindo até a hora de ir para a escola. Na escola estadual Professor Vicente Rijo, eu era aquela menina quietinha que sentava no fundo da sala. Não levantava a mão mesmo quando sabia a resposta, não participava das brincadeiras no recreio. Minhas amigas eram poucas, mas preciosas, Iracema e Jandira. Nos intervalos, a gente brincava de amarelinha no canto do pátio ou trocava figurinhas escondidas embaixo da grande seringueira que sombreava o pátio da escola. Eram momentos raros de alegria, como gotinhas de chuva em tempos de seca. Depois da aula, enquanto as outras crianças iam brincar na pracinha ou ficavam na rua empinando pipa, eu corria direto para casa. Atrasar significava problemas, e eu já tinha problemas suficientes esperando por mim. Chegava em casa ofegante, guardava meu material escolar, sempre muito organizado, pois qualquer página amassada virava motivo para sermão. E começava minha segunda jornada: lavar roupa, passar, ajudar com o jantar. Os domingos, que para muitas famílias eram dias de passeio e descanso, para mim eram os mais tensos. A casa precisava estar impecável para o almoço. Meu pai convidava colegas da cooperativa e minha mãe se transformava. Lá fora, para os outros, ela era toda sorrisos e gentilezas. Aceita mais um pouquinho de mandioca frita? O Augusto tem tanta sorte de ter uma filha tão prestativa, ela dizia, passando a mão na minha cabeça como se fôssemos a família mais amorosa do mundo. Mas assim que a porta se fechava para o último convidado, o sorriso sumia. Era como se uma cortina caísse e o verdadeiro espetáculo começasse. Qualquer coisinha virava motivo. Um guardanapo mal dobrado, um copo com marca de dedo, uma resposta que demorou demais. Olha só essa imprestável, ela começava, enquanto eu tentava me fazer pequena num canto da cozinha. Não serve nem para ajudar direito na casa. O que vai ser dela quando crescer? Era aí que meu pai se acomodava no sofá, como quem se prepara para assistir seu programa favorito na televisão. Ele não movia um dedo para me defender. Pelo contrário, ajeitava-se melhor, cruzava as pernas e às vezes até pedia para meu irmão trazer o jornal. A Gertrudes está certa, ele dizia calmamente. Como vai arranjar um marido sendo tão desajeitada? Continua assim para ver, vai ficar para titia. Romero, meu irmão, era o pior. Ele não só assistia, como participava ativamente daqueles momentos. Mãe, conta para eles o que ela fez na escola semana passada, ele provocava, inventando histórias para alimentar a raiva da minha mãe. Ou então, ela escondeu um pedaço de bolo embaixo da cama. Eu vi. Mentiras que só serviam para aumentar meu sofrimento. Foi numa tarde de sábado, tinha acabado de completar 9 anos, que percebi que aquilo não era normal.
Estava na casa da Iracema, minha amiga da escola. A mãe dela, Dona Zuleika, era costureira e trabalhava em casa. Enquanto brincávamos, Iracema derrubou sem querer um pote com alfinetes. Milhares deles espalharam pelo chão. Encolhi-me instintivamente, esperando os gritos, os tapas, a humilhação pública. Mas o que aconteceu me deixou confusa. Dona Zuleika apenas suspirou, pegou uma vassourinha e começou a juntar os alfinetes, rindo e dizendo: "Meninas, venham me ajudar aqui. Quem achar mais ganha um docinho de leite." Voltei para casa naquele dia com uma pergunta martelando em minha cabeça. Por que na casa da Iracema um acidente era motivo para risos, e na minha, para lágrimas? As noites eram o pior momento. Depois do jantar, quando as louças estavam limpas e guardadas, começava o que meu pai chamava de hora da família. Eles se sentavam na sala, meu pai na poltrona, minha mãe e meu irmão no sofá, e me chamavam. "Vem cá, Pietra", meu pai dizia com aquela voz que parecia calma, mas que me gelava por dentro. "Conta pra gente como foi seu dia." Era uma armadilha, sempre foi. Não importava o que eu dissesse, seria o começo do espetáculo. Se eu contasse algo bom, era mentira. Se contasse algo ruim, era porque eu merecia. Se ficasse em silêncio, era desaforo. "Olha só como ela é ingrata", minha mãe começava. "Damos teto, comida, roupa lavada e nem falar direito ela sabe." Então, vinham os beliscões disfarçados de carícias, os puxões de cabelo que pareciam brincadeira para quem visse de fora. Meu irmão ria, meu pai incentivava. "Essa menina precisa aprender, Gertrudes, ensina ela direito." Em dias piores, quando algo tinha irritado particularmente minha mãe durante o dia, a brincadeira escalava. Os beliscões viravam tapas, as palavras ficavam mais cruéis, mais pesadas. E enquanto eu chorava, tentando me proteger com meus braços fininhos, ouvia as risadas. "Olha a cara dela!" Romero gargalhava, apontando. "Parece um daqueles palhaços tristes do circo." "Mais forte, Gertrudes!" Meu pai incentivava, como se estivesse assistindo a um jogo de futebol. "Essa daí só aprende no aperto." Eu não entendia por que eles me odiavam tanto. O que tinha feito de errado? Será que era porque eu não era bonita como as filhas dos amigos do meu pai? Porque não tirava notas tão boas? Ou será que tinha algo de errado comigo, algo que fazia as pessoas que deveriam me amar sentir aquele prazer em me ver sofrer? À noite, sozinha no meu quartinho, eu abraçava meu travesseiro e sonhava com o dia em que tudo seria diferente. Imaginava uma família como a de Iracema, onde os acidentes eram só acidentes, não crimes. Onde errar era permitido, e aprender fazia parte do crescimento. Eu adormecia com as marcas ardendo na pele, mas com a pequena esperança de que talvez, um dia, eu conseguiria escapar daquele palco onde nunca pedi para estar. O tempo foi passando, e aquela menina de tranças foi crescendo, sempre de olhos baixos, sempre tentando ser invisível. Porque na nossa casa, ser notada nunca foi algo bom. Significava que logo as cortinas se abririam para mais um espetáculo doloroso, onde eu era a estrela que nunca pediu para brilhar. Quando completei 14 anos, algo mudou dentro da nossa casa. Não foi uma mudança boa. Foi como se o espetáculo ficasse mais elaborado, com novos atos e novas humilhações. Meu corpo começava a mostrar os primeiros sinais da adolescência, e isso incomodava profundamente minha mãe. "Olha só essa daí", ela dizia para meu pai durante o jantar, me apontando como se eu fosse um objeto, não sua filha. "Já está se achando moça, toda empinada. Daqui a pouco vai querer namorar, aparecer por aí." Meu pai baixava o jornal devagar, me examinava por cima dos óculos como quem avalia um animal no mercado, e dava seu veredicto. "Tem razão, Gertrudes. Está na idade perigosa. Precisamos ficar de olho." E assim, minhas pequenas liberdades foram sendo cortadas uma a uma. Não podia mais ir à casa de Iracema depois da aula. Não podia participar de trabalhos em grupo da escola. Até mesmo o caminho entre a escola e casa passou a ser cronometrado. 5 minutos a mais.
e o espetáculo noturno seria ainda pior. Foi nessa época que o professor Herculano chegou à nossa escola para dar aulas de português. Um homem alto, de cabelos grisalhos e olhos gentis, que tinha um jeito diferente de ensinar. Ele não apenas falava sobre verbos e substantivos, mas lia poesias em voz alta, contava histórias de escritores, fazia a gente imaginar mundos além daquelas paredes de sala de aula. Foi ele o primeiro a notar algo diferente em mim. Um dia, depois que entreguei uma redação sobre minha família, ele me pediu para ficar depois da aula. Pietra, ele disse suavemente quando estávamos sozinhos. Há algo que você queira conversar comigo? Algo acontecendo em casa? Senti um frio na barriga, um medo que subia pela garganta. Ninguém nunca tinha perguntado isso antes. Ninguém nunca tinha realmente olhado para mim e visto o que estava escondido atrás do meu silêncio. Mas anos de treinamento me fizeram sorrir e dizer: não, professor, está tudo bem. Ele não insistiu, mas antes de eu sair, disse algo que carreguei comigo como um tesouro. Saiba que as palavras têm poder, Pietra, tanto para ferir quanto para curar. Um dia você vai encontrar sua voz. No caminho para casa, naquele dia, as palavras do professor ecoavam na minha cabeça. Minha voz? Eu mal conseguia falar durante o jantar sem que minha garganta se fechasse de medo. Que poder eu poderia ter? Mas foi também naquele ano que outra mudança aconteceu. A cooperativa onde meu pai trabalhava começou a passar por dificuldades e o dinheiro em casa ficou mais curto. Os gritos aumentaram, mas agora não eram apenas dirigidos a mim. Minha mãe e meu pai discutiam sobre contas, sobre dívidas. Precisamos de mais dinheiro, minha mãe repetia. Essa menina já tem idade para trabalhar. E assim, contra todas as expectativas, veio minha primeira pequena liberdade. Um emprego de meio período na mercearia do seu Juvenal, perto da estação rodoviária. Comecei ajudando a organizar as prateleiras, depois passei a atender clientes. Trabalhava depois da escola, das 3 às 7 da noite, de segunda a sexta. O salário era pequeno e meus pais ficavam com quase tudo. Para ajudar nas despesas da casa, diziam, mas me permitiam ficar com algumas moedas, o primeiro dinheiro que podia chamar de meu. O trabalho na mercearia foi como uma janela se abrindo em uma casa fechada há anos. Ali conheci pessoas diferentes. A dona Nair, senhora viúva que sempre comprava um pouquinho de tudo e ficava conversando sobre suas plantas. O motorista de ônibus Teodoro, que parava para tomar um café rápido entre uma viagem e outra. A jovem Carmela, que trabalhava como empregada nas casas do bairro rico e sempre tinha histórias para contar. Você é uma menina especial, Pietra, seu Juvenal me disse um dia, enquanto eu organizava latas de ervilha. Tão quietinha, mas atenta a tudo. Vai longe ainda. Aquelas palavras eram como gotas de chuva em terra seca. Eu as absorvia com uma sede que nem sabia que tinha. Será que era possível mesmo? Ir longe? Ser alguém além daquela menina que servia de entretenimento para sua própria família? Em casa, as coisas pioravam. Meu irmão Romero, agora com 19 anos, começou a trabalhar com meu pai, mas em vez de amadurecer, parecia que seu prazer em me ver sofrer só aumentava. Ele trazia novos roteiros para o espetáculo noturno. Mãe, ele dizia durante o jantar, com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Você sabia que hoje a Pietra estava conversando com um rapaz na frente da mercearia? Demorou uns 10 minutos para entrar. Não adiantava explicar que era apenas o filho de seu Juvenal entregando caixas. A mentira estava plantada e o show daquela noite já tinha tema definido. Então é isso, minha mãe começava, os olhos brilhando de uma raiva que eu nunca entendi. Arruma um empreguinho e já se acha independente? Já está se oferecendo por aí? Era sempre assim. Uma acusação, uma sentença sem defesa possível. E então começavam os puxões de cabelo disfarçados de arrumação. Vem cá que vou te ensinar a se arrumar direito. Olha esse cabelo, parece que nem pente passou. Enquanto ela puxava meus cabelos com força,
trançando-os tão apertado que minha cabeça doía, meu pai e meu irmão assistiam da mesa, comentando como em uma partida de futebol. Ela está ficando espevitada mesmo, meu pai concordava. Acho que esse trabalho não foi boa ideia. Quem sabe um castigo melhor? Romero sugeria, como quem pede mais ação em um filme entediante. O que mais me machucava não eram os puxões ou os beliscões. Era o prazer que via nos olhos deles. Como podiam gostar de me ver chorar? O que tinham feito comigo para merecer tal crueldade? Estas perguntas me atormentavam noite após noite, enquanto eu mordia o travesseiro para chorar em silêncio. Foi numa noite particularmente difícil, quando completei 16 anos, que percebi que não aguentaria muito mais. Não tinha havido comemoração pelo meu aniversário. Nunca havia. Mas naquela noite, meu irmão trouxe um presente. Uma informação nova para alimentar o espetáculo. Vocês sabiam, ele começou durante o jantar, que a Pietra anda escrevendo coisinhas num caderninho? Poesias, acredita? Achei escondido embaixo do colchão dela. Meu sangue gelou. Aquele caderno era meu único refúgio, o único lugar onde podia colocar em palavras tudo o que não podia dizer. O professor Herculano tinha me incentivado a escrever, dizendo que as palavras poderiam ser minha salvação algum dia. Minha mãe largou o garfo. O quê? Mostrando nossa vida para os outros? Escrevendo mentiras sobre nós? Não, mãe, tentei explicar, a voz quase sumindo. São só histórias, coisas que imagino. Traz aqui esse caderno, Romero, meu pai ordenou, e meu irmão sorriu, saindo da mesa para buscar meu tesouro. Quando ele voltou com o caderninho azul nas mãos, senti como se estivessem carregando minha alma exposta numa bandeja. Meu pai começou a ler em voz alta, com um tom zombeteiro, as pequenas poesias que eu tinha escrito sobre pássaros livres, janelas abertas, céus sem limites. Olha só isso, ele ria. Acha que é a Cecília Meirelles agora? Que vergonha, uma filha minha com essas bobagens na cabeça. E então veio o pior momento. Minha mãe pegou o caderno das mãos dele, foi até o fogão a lenha e, sem hesitar, jogou-o no fogo. Assisti as páginas enrugarem, escurecerem e virarem cinzas, levando consigo os únicos momentos em que eu havia me sentido realmente viva. Isso é para aprender, ela disse voltando à mesa. Nada de segredos nesta casa, nada de fantasias idiotas. Naquela noite, o espetáculo foi especialmente cruel. Enquanto minha mãe puxava meus cabelos e beliscava meus braços, recitando trechos dos meus poemas em tom de deboche, meu pai e meu irmão riam e aplaudiam. Agora ela vai chorar, Romero narrava, como um locutor esportivo. Olha a cara dela, parece aquelas atrizes de novela. Mais forte, meu pai incentivava minha mãe. Ela precisa aprender que lugar de gente como ela não é escrevendo besteira, é trabalhando. Quando finalmente me deixaram ir para o quarto, algo dentro de mim havia mudado. Olhei para o pequeno espelho rachado na parede e não reconheci mais a pessoa que vi. Não era mais apenas tristeza nos meus olhos. Havia algo novo, uma pequena faísca que se recusava a apagar. No dia seguinte, no caminho para a mercearia, passei em frente à farmácia do seu Arlindo. Na vitrine, vi um pequeno frasco em promoção, spray de pimenta. Para proteção pessoal, dizia a etiqueta. Era caro para o pouco dinheiro que eu tinha guardado, mas algo me fez entrar e comprá-lo. É perigoso uma mocinha andar sozinha à noite, seu Arlindo comentou enquanto embrulhava o frasco. Principalmente voltando do trabalho. Faz bem em se proteger. Guardei o spray no bolso do vestido, sentindo seu peso contra minha perna. Era pequeno, mas de alguma forma me fez sentir menos indefesa pela primeira vez na vida. Naquela mesma semana, algo aconteceu que mudou tudo. Estava voltando da mercearia, já era quase noite. O céu de Londrina tinha aquele tom de roxo e laranja que sempre achei tão bonito. Caminhava rápido, pois sabia que cada minuto de atraso seria usado contra mim mais tarde. Quando virei a esquina da nossa rua, ouvi risos vindos da nossa casa. A janela da sala estava aberta e as vozes do meu pai e do meu irmão chegavam claramente até a calçada.
Hoje vamos fazer diferente, meu pai dizia, a voz animada como se estivesse planejando um passeio divertido. Quando ela chegar, você começa, Romero. Diz que viu ela conversando com algum rapaz. Aí a sua mãe vai começar o show e a gente finge que está defendendo ela, só para depois entrar também. Boa ideia, a voz do meu irmão respondeu. Vai ser engraçado ver ela toda confusa, achando que tem alguém do lado dela pela primeira vez. Parei na calçada, o corpo inteiro tremendo. Não era apenas maldade impensada. Eles planejavam cada detalhe do meu sofrimento como diretores de um espetáculo macabro. Essa menina é nossa diversão, né não? Meu pai riu. Não sei o que a gente ia fazer sem ter ela para animar nossas noites. Foi nesse momento, parada na calçada ouvindo minha própria família planejar minha humilhação, que algo se quebrou dentro de mim. Ou talvez, algo finalmente se consertou. A pequena faísca nos meus olhos cresceu, tornando-se uma chama que não podia mais ser contida. Toquei o spray de pimenta no meu bolso. Não o tinha comprado para me proteger de estranhos na rua. No fundo, sempre soube que o perigo verdadeiro estava dentro da minha própria casa. Naquela noite, não entrei em casa imediatamente. Fiquei alguns minutos na calçada, respirando fundo, tentando organizar meus pensamentos. O peso do spray no meu bolso parecia ter aumentado. Era como se aquele pequeno objeto representasse uma decisão que eu ainda não tinha coragem de tomar. Quando finalmente entrei, fiz o possível para parecer normal, para não mostrar que tinha ouvido a conversa. Mas algo em mim estava diferente. Eu observava tudo com novos olhos, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro pela 1000ª vez, mas finalmente entendendo o roteiro completo. Está atrasada, minha mãe comentou da cozinha, sem nem olhar para mim. 15 minutos. O que estava fazendo? O seu Juvenal pediu para organizar uma entrega que chegou tarde, respondi, a voz mais firme do que o normal. Meu irmão olhou para meu pai e deu aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Era a hora de começar o espetáculo, exatamente como tinham planejado. Entrega? Romero riu. Ou será que estava namorando com o filho daquele borracheiro da esquina? Eu vi vocês conversando hoje cedo, toda sorrisos. E assim começou. Minha mãe largou a colher com que mexia a sopa, os olhos faiscando. Meu pai baixou o jornal lentamente, preparando-se para assistir. E eu, pela primeira vez, não senti apenas medo. Senti nojo. Uma onda de nojo tão forte que quase me fez vomitar. Então é isso que anda fazendo? Minha mãe começou, aproximando-se como uma tempestade. Enquanto a gente se mata de trabalhar para te sustentar, para te dar um teto, você anda se oferecendo para qualquer um na rua? Como sempre, não adiantaria negar. A verdade nunca importou naquela casa. O que importava era o ritual, o espetáculo, a satisfação doentia que eles sentiam ao me ver sofrer. Foi então que meu pai fez sua parte no roteiro combinado. Calma, Gertrudes, ele disse, fingindo moderação. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Olhei para ele, para aquela falsa expressão de razoabilidade. Eu sabia o que viria depois. Tinha acabado de ouvir o plano completo pela janela. Primeiro fingiriam me defender, para depois tornar a humilhação ainda maior. É verdade isso, Pietra? Meu pai perguntou, com uma falsa preocupação. Não, respondi simplesmente, sabendo que não importava o que eu dissesse. Está vendo, Gertrudes? A menina diz que não. Minha mãe bufou, inconformada com a interrupção do seu momento. Mas, meu pai continuou, e viu o prazer crescer em seus olhos. Se ela está mentindo, merece um castigo maior. Afinal, mentir para os pais é pior que qualquer outra coisa. E assim, a armadilha se fechava, exatamente como eu tinha ouvido pelo lado de fora da casa. Meu irmão sorria abertamente agora, ansioso pelo que viria a seguir. O ritual seguiu seu curso naquela noite. Os puxões de cabelo disfarçados de arrumação. Os beliscões nos braços que deixariam marcas roxas no dia seguinte. As palavras cruéis sobre como eu era ingrata, como era burra, como nunca seria nada na vida. Olha só como ela fica vermelha, meu irmão comentava, rindo. Parece um tomate maduro.
É igualzinha à tia dela, meu pai acrescentava, referindo-se à irmã da minha mãe que nunca conheci. A mesma cara de boba quando chora. Lembra, Gertrudes? Sua irmã também era chorona assim. Minha mãe apenas apertava mais meu braço, as unhas se cravando na minha pele enquanto ela me sacudia. Você não é nada. Ela sussurrava perto do meu ouvido. Não vai ser nada. Devia me agradecer por te ensinar como o mundo é duro. Naquela noite, quando finalmente me deixaram ir para o quarto, não chorei como de costume. Sentei na beirada da cama, o corpo dolorido, mas a mente estranhamente clara. Tirei o spray do bolso e o examinei sob a fraca luz que entrava pela janela. Para proteção pessoal, dizia o rótulo. Nos dias que se seguiram, uma mudança sutil aconteceu dentro daquela casa. Eu continuei indo para a escola, continuei trabalhando na mercearia, continuei aguentando o espetáculo noturno. Mas algo em mim estava diferente. Eu não baixava mais os olhos quando me provocavam. Não implorava quando me machucavam. Observava tudo com um distanciamento que nunca tinha sentido antes. Essa mudança não passou despercebida. Minha mãe começou a ficar nervosa com meu novo comportamento. O que deu nessa menina? Ouvi ela perguntar ao meu pai uma noite. Está com um olhar estranho. Acho que anda aprontando alguma. Deve estar namorando escondido, meu pai respondeu. Ou pior, temos que ficar de olho. E assim a vigilância aumentou. Meu irmão começou a me seguir no caminho para a mercearia. Meu pai aparecia de surpresa no meu trabalho, dizendo que estava só passando para ver como as coisas estavam. Minha mãe revistava meus poucos pertences quando eu não estava em casa. Foi numa dessas revistas que ela encontrou o spray de pimenta. Eu tinha mudado seu esconderijo várias vezes, mas naquele dia, distraída com tantas preocupações, tinha deixado em um lugar óbvio, dentro da fronha do travesseiro. Quando cheguei do trabalho, minha mãe me esperava na sala, o pequeno frasco na mão, balançando-o como se fosse uma prova de crime. — O que é isso? Ela perguntou, a voz perigosamente calma. Senti o sangue gelar nas veias. Não era apenas o spray que ela tinha encontrado. Era minha única esperança, meu único plano. É para me proteger no caminho do trabalho, respondi, tentando soar casual. Seu Arlindo da farmácia disse que é perigoso uma moça andar sozinha à noite. Meu pai, que estava sentado na poltrona fingindo ler o jornal, baixou-o lentamente. Se proteger de quem? Ele perguntou com uma falsa preocupação. Tem alguém te incomodando no caminho? Não, pai, é só precaução. Minha mãe trocou um olhar com meu pai, aquele olhar que eu conhecia tão bem. Era o olhar que precedia as piores noites, quando o espetáculo seria particularmente cruel. Precaução, ela repetiu, girando o frasco entre os dedos. Ou será que estava planejando usar isso contra nós? É isso, Pietra? Anda tendo pensamentos ruins contra sua própria família? Não, mãe, claro que não, protestei, mas sabia que era inútil. A sentença já estava dada antes mesmo do julgamento começar. Acho que precisamos ensinar uma lição especial hoje, meu pai disse, levantando-se lentamente da poltrona. Chamar o Romero. Ele não ia querer perder isso. O que se seguiu naquela noite foi o pior espetáculo que já tinham encenado. Começou como sempre, com provocações e acusações, mas desta vez o tema era traição. Eu tinha traído minha família ao pensar em me defender. Tinha sido ingrata ao imaginar que precisava de proteção contra eles. Somos nós que te protegemos do mundo, minha mãe dizia, enquanto puxava meu cabelo com força, fingindo trançá-lo. Somos nós que te ensinamos como as coisas são. E é assim que você agradece? Meu irmão, que tinha sido chamado às pressas do bar onde estava com amigos, parecia particularmente animado naquela noite. Vamos ver o que ela ia fazer com isso, ele disse pegando o spray da mão da minha mãe. Será que ia espirrar no seu olho, mãe? No seu pai? Eu nunca faria isso, disse entre lágrimas, sentindo o desespero crescer. É só para o caminho do trabalho, juro. Mentirosa, meu pai acusou. Sempre foi uma mentirosa, igualzinha àquela sua tia.
Gertrudes, conta para ela o que aconteceu com sua irmã quando tentou se rebelar. Minha mãe apertou ainda mais meu braço. Minha irmã achou que era esperta. Achou que podia fugir, começar uma vida longe da família. Sabe o que aconteceu com ela? Acabou na sarjeta. Ninguém quis ajudar, ninguém se importou. Morreu sozinha, como um cachorro. Eu nunca soube se essa história era verdadeira. Nunca conheci essa tia misteriosa que aparecia nas conversas apenas como um exemplo de fracasso, como um aviso do que aconteceria comigo se tentasse escapar. É isso que vai acontecer com você se continuar com essas ideias. Minha mãe continuou. Acha que alguém lá fora se importa? Acha que alguém vai te proteger melhor que nós? Enquanto ela falava, meu irmão abriu o frasco de spray e começou a cheirá-lo, fazendo caretas. Eca, que cheiro forte! Ele disse rindo. Imagina isso no olho de alguém. Deve arder para caramba. Me dá isso aqui, meu pai ordenou, tomando o frasco. Não é brinquedo. Foi então que ele teve uma ideia que fez meu sangue gelar. Vi em seus olhos aquele brilho perigoso, aquele prazer antecipado que sempre precedia as piores crueldades. Sabe, Pietra, ele disse calmamente, acho que você precisa aprender o que esse spray faz para entender o perigo que representa. O que você quer dizer? Minha mãe perguntou curiosa. Estou pensando que talvez devêssemos mostrar para ela como esse spray funciona. Só uma borrifadinha de leve, para ela sentir o que ia fazer conosco. Meu irmão bateu palmas de excitação. Boa ideia, pai. Assim ela nunca mais vai pensar em usar isso. Minha mãe hesitou por um momento, não por preocupação comigo, mas pelo medo de que os vizinhos pudessem ouvir caso eu gritasse muito alto. Não se preocupe, meu pai disse, percebendo sua hesitação. Vamos fazer lá no quartinho dos fundos, ninguém vai ouvir nada. E assim, fui levada para o pequeno quartinho de ferramentas nos fundos da casa, aquele cômodo úmido e sem janelas que servia para guardar tralhas velhas. Meu pai segurava meu braço com força, meu irmão ia atrás praticamente saltitando de expectativa e minha mãe nos seguia, ainda segurando o spray. Foi naquele momento, enquanto era arrastada para aquele cômodo escuro, que percebi. Aquela noite não seria apenas mais um episódio no espetáculo interminável da minha vida. Seria o último ato. De um jeito ou de outro, algo precisava mudar. O quartinho de ferramentas era o lugar mais escuro da nossa casa. Tinha um cheiro de mofo e óleo velho, e quando a porta se fechou atrás de nós, senti como se tivesse sido enterrada viva. A única luz vinha de uma lâmpada fraca pendurada no teto, que balançava levemente, criando sombras dançantes nas paredes descascadas. Meu pai me empurrou para o centro do cômodo. Tropecei em algumas ferramentas espalhadas no chão, mas consegui me manter em pé. Minha mãe estava parada perto da porta, ainda segurando o spray, enquanto meu irmão se encostou em uma velha bancada de madeira, cruzando os braços com expectativa. Então você queria se proteger de nós, meu pai disse, circundando-me como um predador. De nós que te demos tudo. Comida, roupa, educação. Que ingratidão, não é? Senti algo diferente crescer dentro de mim. Não era apenas medo, era uma certeza. A certeza de que aquele momento era decisivo. De que o que acontecesse naquele quartinho mudaria minha vida para sempre. Não era para usar contra vocês, tentei explicar, a voz trêmula. Mentirosa, minha mãe gritou da porta. Sempre mentindo, igualzinha à minha irmã. Deixa ela, Gertrudes, meu pai interveio, a voz falsamente calma. Vamos fazer do jeito que combinamos. Ele se aproximou de mim e instintivamente recuei até sentir a parede fria contra minhas costas. Não havia para onde fugir. Sabe, Pietra, ele continuou. Toda ação tem uma consequência. Você quis nos machucar com esse spray, então é justo que aprenda como ele funciona, não acha? Meu irmão riu baixinho, se ajeitando para ter uma visão melhor do espetáculo. Vai ser engraçado ver a cara dela, pai. Meu pai estendeu a mão para minha mãe, pedindo o spray. Ela hesitou por um momento, não por compaixão, mas por um cálculo frio. E se ela não conseguir ir trabalhar amanhã?
O dinheiro vai fazer falta. Ela vai trabalhar sim, meu pai respondeu. Não vamos usar muito, só o suficiente para ela aprender a lição. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou completamente. Ou talvez fosse mais correto dizer que algo se reconstruiu. As palavras do professor Herculano ecoaram na minha mente. Um dia, você vai encontrar sua voz. Seria ali, naquele quartinho escuro e abafado, que finalmente encontraria minha voz. Meu pai pegou o spray da mão da minha mãe e se virou para mim com um sorriso que jamais esquecerei. Agora fique quietinha. Vai arder um pouquinho, mas você aguenta, não é? Sempre foi boa em aguentar. Ele destampou o frasco e deu um passo na minha direção. Minha mãe e meu irmão se aproximaram também, não querendo perder nenhum detalhe do meu sofrimento. Espera, pedi, tentando ganhar tempo. Por favor, pai. Agora é por favor, pai, ele zombou. Tarde demais para a educação, não acha? Enquanto ele erguia o spray na altura do meu rosto, algo estranho aconteceu. O tempo pareceu desacelerar. Vi com clareza cristalina cada detalhe daquele momento. O sorriso cruel no rosto do meu pai, os olhos brilhantes da minha mãe, a excitação mórbida do meu irmão. Vi minha vida inteira refletida naqueles rostos. Anos de humilhação, de dor, de espetáculos onde meu sofrimento era o entretenimento. Nunca mais, sussurrei, tão baixo que talvez só eu tenha ouvido. O quê? Meu pai perguntou, aproximando o spray ainda mais. Foi então que agi. Com um movimento rápido que nem eu sabia que era capaz de fazer, bati em sua mão, fazendo-o soltar o spray. O pequeno frasco caiu no chão, rolando para longe. Houve um momento de choque absoluto. Ninguém na nossa casa jamais tinha me visto reagir. Por uma fração de segundo, todos ficaram paralisados pela surpresa. Sua desgraçada! Meu pai rugiu, recuperando-se do choque. Agora você vai ver! Ele avançou para mim, os punhos cerrados. Minha mãe deu um passo à frente, pronta para ajudá-lo. Meu irmão desencostou da bancada, ansioso para participar. Foi nesse exato momento que me lancei para o lado, escorregando pela parede, e mergulhei em direção ao frasco caído. Meus dedos se fecharam em torno dele um segundo antes que a mão do meu irmão pudesse alcançá-lo. Pega ela! Meu pai gritou. Mas era tarde demais. Em um único movimento contínuo, destampei o spray e apontei para eles. Minhas mãos tremiam, mas minha determinação era inabalável. Afastem-se, disse, a voz mais firme do que jamais tinha sido. Eles pararam, surpresos novamente com essa versão de mim que nunca tinham visto antes. Você não teria coragem, minha mãe disse, mas percebi a dúvida em sua voz. Não? Perguntei, e naquele momento nem eu mesma sabia a resposta. Meu pai foi o primeiro a recuperar a confiança. Deixa de bobagem, menina. Dá isso aqui e talvez a gente seja mais leve com você. Ele deu um passo em minha direção, a mão estendida, o rosto uma máscara de falsa paciência. Atrás dele, minha mãe e meu irmão esperavam, prontos para avançar assim que eu baixasse a guarda. Não, disse simplesmente. Acabou. O que acabou? Meu irmão perguntou com uma risada nervosa. O showzinho da Pietrinha corajosa? Vai acabar apanhando dobrado. Meu pai deu mais um passo e foi então que fiz o que precisava ser feito. Apertei o spray, não mirando diretamente no rosto dele, mas criando uma névoa entre nós. Foi o suficiente. Ele recuou, tossindo e esfregando os olhos. Sua louca! Gritou, a voz embargada pela irritação nos olhos e na garganta. Meu irmão avançou em seguida, tentando me agarrar, mas dessa vez mirei diretamente nele. O spray atingiu seus olhos em cheio e ele caiu de joelhos, gritando e esfregando o rosto desesperadamente. Meus olhos! Não enxergo nada! Minha mãe ficou paralisada por um momento, dividida entre ajudar meu pai e meu irmão ou vir atrás de mim. Aproveitei sua hesitação e apontei o spray para ela. Não se aproxime, avisei. Ela me olhou com um ódio que jamais esquecerei. Você vai se arrepender disso pelo resto da vida. Não. Respondi, sentindo uma força estranha tomar conta de mim.
Vocês que vão se arrepender de cada noite que transformaram minha dor em diversão. E então, com um movimento rápido, espirrei o spray em sua direção. Não esperei para ver o resultado. Aproveitei a confusão, os gritos e lamentos e corri para a porta. Atravessei a cozinha em disparada, peguei minha pequena bolsa que sempre deixava pronta perto da porta, um hábito que tinha desenvolvido secretamente nos últimos meses, e saí para a noite de Londrina. O ar fresco atingiu meu rosto como uma bênção. Corri pela rua sem olhar para trás, ouvindo os gritos diminuírem à distância. Não sabia exatamente para onde ir, mas sabia que não podia voltar. Nunca mais. Meus pés me levaram instintivamente para o único lugar onde tinha sentido alguma segurança: a mercearia do seu Juvenal. Já estava fechada àquela hora, mas o velho comerciante morava nos fundos do estabelecimento. Bati na porta dos fundos ofegante, as lágrimas agora correndo livremente pelo meu rosto. Ouvi passos lentos se aproximando e então a voz familiar do seu Juvenal. Quem está aí a essa hora? Sou eu, Pietra, consegui dizer entre soluços. A porta se abriu e o rosto enrugado e gentil do meu patrão apareceu, iluminado pela fraca luz de um lampião. Minha Nossa Senhora, menina, o que aconteceu com você? Ele olhou para meu rosto marcado pelas lágrimas, para minhas roupas desalinhadas, para a pequena bolsa que eu apertava contra o peito como se fosse um escudo. Eu... Tentei explicar, mas as palavras não vinham. Entre, ele disse, abrindo mais a porta. Não precisa explicar agora. Entrei tremendo na pequena cozinha atrás da mercearia. Dona Olívia, esposa de seu Juvenal, estava sentada à mesa remendando uma camisa. Ao me ver, largou imediatamente o que fazia e se levantou. Meu Deus do céu! O que houve, menina? Acho que teve problemas em casa, seu Juvenal explicou, lançando à esposa um olhar significativo. Dona Olívia não precisou de mais explicações. Ela já tinha visto as marcas nos meus braços algumas vezes, já tinha notado meus olhos inchados de chorar em certas manhãs. Nunca tinha perguntado diretamente, respeitando meu silêncio, mas eu sabia que ela suspeitava. Venha, sente-se aqui, ela disse puxando uma cadeira. Vou fazer um chá de camomila para acalmar seus nervos. Sentei-me, ainda tremendo, ainda segurando o frasco de spray com força. Só então percebi que não tinha largado ele em nenhum momento durante minha fuga. O que aconteceu, Pietra? Seu Juvenal perguntou gentilmente, sentando-se à minha frente. Foi seu pai de novo? Olhei para aquele homem idoso, tão diferente do meu pai. Seu rosto enrugado não mostrava crueldade, apenas preocupação sincera. Eu não posso voltar para casa, consegui dizer finalmente. Nunca mais. Ele trocou um olhar com a esposa, que colocava água para ferver no fogão. Não precisa voltar, Dona Olívia disse firmemente. Pode ficar aqui esta noite. E amanhã decidimos o que fazer, seu Juvenal completou. Tem minha sobrinha Matilde que mora em Rolândia. Ela sempre diz que precisa de ajuda com as crianças. Talvez possa ficar com ela por um tempo, até decidir o que quer fazer da vida. Foi só então, ouvindo aquelas palavras gentis, sentindo o calor daquela cozinha simples, que compreendi completamente o que tinha acabado de fazer. Tinha rompido com minha família. Tinha encerrado o espetáculo de uma vez por todas. As lágrimas vieram com força total agora, não de medo ou tristeza, mas de alívio. Um alívio tão profundo que doía. O peso de anos de sofrimento silencioso desabou sobre mim, e ao mesmo tempo senti-o começar a se dissipar, como névoa sob o sol da manhã. Está tudo bem agora, Dona Olívia murmurou, colocando uma xícara de chá fumegante à minha frente e pousando uma mão gentil em meu ombro. Está tudo bem. E pela primeira vez em minha vida, acreditei que poderia realmente estar. Naquele quartinho dos fundos, enquanto minha família se recuperava do spray de pimenta, eu senti uma força que nunca tinha experimentado antes. Não era apenas a adrenalina do momento, era uma certeza profunda de que minha vida estava mudando para sempre. Quando cheguei à casa de seu Juvenal e Dona Olívia, trêmula e assustada,
Não imaginava que aquela noite marcaria o início de uma jornada completamente nova. Depois de uma noite mal dormida no pequeno quarto de hóspedes, acordei com o cheiro de café fresco e o som suave de Dona Olívia mexendo na cozinha. "Bom dia, minha filha", ela disse com um sorriso gentil quando me viu parada na porta. "Sente-se, vamos conversar com calma agora." Enquanto comíamos pão caseiro com manteiga e tomávamos café, contei a eles tudo. Cada detalhe do espetáculo diário que minha família encenava, tendo minha dor como entretenimento. As risadas, os aplausos, os incentivos. O prazer que viam no meu sofrimento. "Meu Deus do céu!" Dona Olívia murmurava, enxugando lágrimas com a ponta do avental. "Como pode existir gente assim?" Seu Juvenal ouviu em silêncio, o rosto endurecendo a cada novo detalhe que eu compartilhava. Quando terminei, ele bateu com a mão na mesa, fazendo as xícaras tremularem. "Isso acaba hoje", disse firmemente. "Você não vai voltar para aquela casa, Pietra. Nunca mais." Foi naquela manhã que conheci o delegado Valdomiro, um homem alto e de sobrancelhas espessas que era amigo de longa data de seu Juvenal. Ele veio à mercearia assim que abriu, ouviu minha história com atenção profissional e anotou cada detalhe num caderninho surrado. "Vai ser sua palavra contra a deles", ele explicou com honestidade. "E, infelizmente, nestes casos, a justiça nem sempre funciona como deveria, mas vamos fazer o que estiver ao nosso alcance." Aquela manhã foi um turbilhão. O delegado pediu para ver as marcas nos meus braços, fotografou-as com uma máquina policial e tomou meu depoimento oficial. Enquanto isso, Dona Olívia ligou para sua sobrinha Matilde em Rolândia, que imediatamente concordou em me receber. "Ela tem 2 crianças pequenas", explicou Dona Olívia. "Precisa de ajuda e você precisa de um lugar seguro, longe daquela gente." Por volta do meio-dia, a porta da mercearia se abriu com violência. Meu pai entrou, os olhos ainda vermelhos do spray, seguido de perto por meu irmão. Minha mãe não estava com eles. "Cadê ela?" meu pai vociferou, olhando ao redor. "Cadê a ingrata que fugiu de casa?" Seu Juvenal saiu de trás do balcão, uma figura franzina diante da presença intimidadora do meu pai. Mas havia uma firmeza nele que nunca tinha visto. "Não tem ninguém aqui para você, Augusto", disse calmamente. "Melhor voltar para casa." "Não me venha com conversa", meu pai avançou. "Sei que ela está aqui. A Pietra é menor de idade e vai voltar agora para casa, onde é o lugar dela." Foi então que a porta dos fundos se abriu e o delegado Valdomiro apareceu, ainda com seu caderninho na mão. "Algum problema aqui?" perguntou, e o distintivo em seu peito brilhou sob a luz que entrava pela vitrine. Meu pai recuou um passo, surpreso. Meu irmão, que sempre era tão valente em casa, de repente parecia um menino assustado. "Estou procurando minha filha", meu pai explicou, mudando completamente o tom. "Ela saiu de casa ontem à noite. Estamos muito preocupados." "Entendo", o delegado respondeu, folheando seu caderninho. "Seria essa mesma filha que o senhor e sua esposa agridem regularmente? A mesma que tem marcas de dedos nos braços e cicatrizes nas costas? A mesma que o senhor tentou atacar ontem com spray de pimenta no quartinho dos fundos da sua casa?" O rosto do meu pai empalideceu. Isso é mentira." "Quem contou essa história mentirosa?" "Tenho um depoimento oficial", continuou o delegado. "E acho que o senhor e sua esposa deveriam me acompanhar até a delegacia para esclarecermos essa situação. É a palavra dela contra a nossa." Meu irmão interveio, recuperando um pouco da coragem. "E ela sempre foi mentirosa, desde pequena." "É mesmo?" O delegado arqueou uma sobrancelha. "Bom, então talvez possamos também conversar com os vizinhos. A senhora Durvalina já me disse que houve gritos quase todas as noites vindos da sua casa. E o senhor Eustáquio comentou sobre os choros constantes. Acho que temos bastante gente disposta a falar agora que alguém finalmente quebrou o silêncio." Eu observava tudo de um cantinho escondido atrás da porta da cozinha. Nunca tinha visto meu pai tão diminuído,
tão despido do poder que exercia dentro da nossa casa. Ali, sob a luz da mercearia, confrontado por um homem da lei, ele parecia menor, mais velho, quase patético. Vou dar 2 opções, o delegado continuou. O senhor pode vir comigo agora por bem, ou posso voltar com uma ordem de prisão. E sugiro que sua esposa também compareça voluntariamente. Meu pai olhou ao redor, como um animal encurralado. Seus olhos cruzaram com os meus por um breve momento e vi algo que nunca tinha visto antes. Medo. Vamos, ele disse finalmente a meu irmão. Isso é um mal-entendido. Vamos esclarecer tudo na delegacia. Quando saíram, acompanhados pelo delegado, senti minhas pernas fraquejarem. Dona Olívia me amparou e me levou de volta para a cadeira da cozinha. Seu Juvenal trouxe um copo d'água com açúcar. Foi muito corajosa, ele disse, apertando meu ombro gentilmente. O que vai acontecer agora? Perguntei, a voz quase sumindo. Provavelmente não muito. Seu Juvenal respondeu com honestidade. O delegado vai assustá-los, talvez passar uma noite na cadeia, mas você sabe como essas coisas funcionam. Não temos provas suficientes para uma condenação longa. Mas eles vão me procurar, falei, sentindo o medo crescer novamente. Por isso você vai para a Rolândia hoje mesmo, Dona Olívia declarou. Já arrumei suas coisas. O Juvenal vai te levar na rodoviária depois do almoço. A Matilde estará te esperando na outra ponta. Naquela tarde, com uma pequena mala contendo algumas roupas e os poucos pertences que tinha conseguido trazer de casa, mais alguns itens que Dona Olívia insistiu em me dar, embarquei no ônibus para a Rolândia. Seu Juvenal me entregou um envelope. É o seu salário dos últimos 2 meses, mais um pouquinho que consegui juntar. Não é muito, mas vai ajudar no começo. Tentei recusar, mas ele insistiu. Você merece isso e muito mais, menina. Trabalhou duro, foi honesta, suportou o que ninguém deveria suportar. Agora é hora de recomeçar. O ônibus partiu às 3 da tarde. Pela janela, vi Londrina ficando para trás. A cidade que conhecia cada detalhe da minha dor, que tinha sido testemunha silenciosa do meu sofrimento por tantos anos, agora diminuía no horizonte. Senti uma mistura estranha de alívio e medo. O que me esperava em Rolândia? Quem seria eu longe da identidade de vítima que carregava por tanto tempo? A viagem durou pouco mais de 1 hora. Quando desci na pequena estação rodoviária, uma mulher de cabelos cacheados e sorriso fácil acenou para mim. Você deve ser a Pietra, ela disse, abraçando-me como se já me conhecesse há anos. Sou Matilde, bem-vinda à sua nova vida. A casa de Matilde era pequena, mas acolhedora. Ela vivia com os filhos Geraldo e Nadir, de 5 e 3 anos, numa casa colorida perto da praça central. O marido trabalhava como caminhoneiro e passava semanas na estrada, então ela realmente precisava de ajuda com as crianças. Minha função seria simples: ajudar com as crianças durante o dia, enquanto Matilde trabalhava na loja de tecidos. Em troca, teria casa, comida e um pequeno salário. Mais importante, estaria segura, longe do alcance da minha família. Na primeira noite, deitada na cama do pequeno quarto que seria meu, não consegui dormir. O silêncio era estranho. Não havia o medo constante de passos se aproximando, de vozes chamando para mais um espetáculo de crueldade. Era um silêncio bom, um silêncio de paz, mas ao mesmo tempo assustador em sua novidade. Foi só na terceira noite que consegui realmente descansar. E quando acordei na manhã seguinte, olhando pela janela o céu claro de Rolândia, senti algo que não conhecia: esperança. Uma esperança frágil, hesitante, mas real. 3 meses depois de minha chegada, recebi uma carta de Dona Olívia. O delegado Valdomiro tinha mantido sua promessa de acompanhar o caso. Meus pais e meu irmão tinham ficado apenas 1 noite na cadeia, como previsto. Mas algo inesperado aconteceu. A história vazou na cidade. Os vizinhos, que por tanto tempo tinham permanecido calados, começaram a falar. Alguns colegas do meu pai na cooperativa se recusaram a trabalhar com ele. A comunidade, à sua maneira, estava fazendo justiça. Seu pai foi transferido para uma filial distante da cooperativa, Dona Olívia escreveu.
Dizem que estão se mudando para outra cidade. O delegado achou melhor te avisar, para ficar atenta, mas acha difícil que eles tentem algo. A vergonha foi grande demais. Aquela carta me trouxe o fechamento que precisava. Não era uma justiça completa, não era a punição que talvez merecessem, mas era algo. Era o fim do poder que tinham sobre mim, o fim do medo constante. A cortina havia caído sobre aquele espetáculo grotesco e eu tinha conseguido sair do palco com dignidade. Em Rolândia, aos poucos, comecei a construir uma nova vida. Matilde me incentivou a terminar os estudos à noite. Os pequenos Geraldo e Nadir se apegaram a mim, e eu a eles. Descobri que gostava de ensinar, de ver os olhinhos brilhando quando aprendiam algo novo. Aos 19 anos, prestei o exame para a escola normal e fui aprovada. Seria professora, ajudaria outras crianças a encontrar sua voz, a acreditar em si mesmas, a saber que mereciam respeito e amor. Foi nessa época que conheci Humberto, um jovem farmacêutico que acabara de se formar e voltava para abrir o próprio negócio na cidade. Mas essa já é outra história. A história de como uma menina que foi plateia do próprio inferno descobriu que poderia ser protagonista da própria felicidade. Hoje, aos 79 anos, quando olho para minha pequena farmácia de manipulação aqui no centro de Londrina, sinto uma alegria que aquela menina assustada jamais imaginaria ser possível. Voltei para minha cidade natal depois de muitos anos, não mais como vítima, mas como uma mulher forte que decidiu transformar sua dor em cura para os outros. Minha jornada como farmacêutica começou de forma inesperada. Após alguns anos em Rolândia, onde concluí a escola normal e comecei a trabalhar como professora, conheci Humberto, o jovem farmacêutico que mudaria o rumo da minha vida novamente. Ele tinha acabado de se formar e voltava para abrir sua própria farmácia de manipulação na cidade. Nos conhecemos quando fui buscar um medicamento manipulado para Nadir, o filho caçula de Matilde, que sofria com alergias. Você sabe que cada medicamento conta uma história? Ele me disse naquele primeiro encontro. Quando manipulo um remédio, não estou apenas misturando substâncias. Estou criando algo personalizado, único, que vai ajudar alguém a se sentir melhor. Aquelas palavras tocaram algo profundo em mim. A ideia de criar soluções personalizadas para problemas específicos, de ajudar pessoas a superarem suas dificuldades através de um conhecimento especializado, me fascinou. Comecei a visitar a farmácia com frequência, fazendo perguntas, aprendendo sobre os processos. Humberto, sempre paciente, me explicava tudo com entusiasmo contagiante. Quando finalmente decidimos nos casar, em 1973, já estava certa de que queria seguir aquele caminho. Humberto me incentivou a entrar na faculdade de farmácia, em Londrina. Foi um período desafiador. Dava aulas durante o dia em Rolândia e estudava à noite, viajando todos os dias entre as duas cidades. Você tem força para isso e muito mais, Humberto sempre dizia quando me via cansada. E tinha mesmo. Depois de tudo que passei na infância e adolescência, os desafios da vida adulta pareciam administráveis, especialmente tendo ao meu lado alguém que me valorizava e acreditava em mim. Me formei em 1977 e passamos a trabalhar juntos na farmácia que ele havia fundado. Aprendendo na prática, descobri uma vocação que nem sabia que tinha. Havia algo profundamente satisfatório em formular medicamentos personalizados, em conversar com os clientes, entender suas necessidades específicas e criar soluções sob medida para eles. Em 1980, decidimos voltar para Londrina. Foi uma decisão difícil. Tinha medo de reencontrar minha família, de reviver traumas. Mas Humberto me ajudou a entender que voltar não significava retroceder, e sim mostrar que eu havia vencido. Aquela cidade também é sua, ele disse. Você tem todo o direito de ocupar seu espaço nela. Abrimos a Farmácia Pietra em um pequeno espaço na Rua Pará. No início, era apenas uma sala dividida em área de atendimento e laboratório. Trabalhávamos só nós dois e uma ajudante. Aos poucos, fomos crescendo, conquistando a confiança da comunidade. Em 1995, nos mudamos para um espaço maior na Avenida Higienópolis.
E há 10 anos, finalmente, conseguimos estabelecer nossa farmácia aqui no centro, um sonho realizado. Hoje, a Farmácia Pietra é conhecida em toda Londrina pela qualidade e pelo atendimento humanizado. Temos uma equipe de 5 farmacêuticos, incluindo nossa filha Luzia, que seguiu nossos passos e agora cuida da maior parte da administração, me deixando livre para fazer o que mais amo: preparar as fórmulas. Meu pequeno laboratório nos fundos da farmácia é meu santuário. Ali, entre frascos cuidadosamente etiquetados, balanças de precisão e livros de farmacologia, sinto uma paz que durante muito tempo achei impossível. Cada medicamento que preparo é feito com um cuidado especial, pensando na pessoa que vai recebê-lo. Humberto se foi há 5 anos, vítima de um câncer que enfrentou com a mesma dignidade e força com que viveu toda a vida. Sua ausência ainda dói, mas sua influência permanece em cada canto da farmácia, em cada processo que desenvolvemos juntos, em cada sorriso que troco com os clientes. Quanto à minha família original, soube através de conhecidos que meu pai faleceu em 1988 em uma cidade do interior de São Paulo. Minha mãe, pelo que ouvi, ainda vive em uma casa de repouso no mesmo estado. Meu irmão Romero se mudou para o Rio Grande do Sul e nunca mais tive notícias dele. Não busquei contato. Aprendi que família é quem nos acolhe, quem nos valoriza, quem enxerga em nós mais que um objeto para diversão cruel. Minha verdadeira família são Luzia e seu marido Inácio, meus 3 netos maravilhosos e os amigos queridos que fiz ao longo da vida. Matilde e seus filhos, que me acolheram quando mais precisei. Seu Juvenal e Dona Olívia, que infelizmente já partiram, mas cujo gesto de coragem e bondade jamais esquecerei. Aos domingos, recebo meus netos aqui em casa para um almoço especial. Enquanto preparo quitutes na cozinha, conto histórias sobre ervas medicinais, ensino os nomes científicos das plantas que cultivo no pequeno jardim dos fundos, explico como cada uma pode aliviar diferentes tipos de dor. Eles me ouvem fascinados, fazem perguntas, absorvem não apenas o conhecimento, mas também o amor pela cura que Humberto me ensinou e que agora passa para uma nova geração. A menina que um dia viveu em um palco de crueldade encontrou seu verdadeiro lugar no mundo, não como vítima, nem como sobrevivente, mas como curandeira. Cada fórmula que preparo, cada pessoa que ajudo a se sentir melhor, é uma pequena vitória contra aquele passado sombrio. É minha maneira de dizer que a dor não teve a última palavra, que mesmo das experiências mais obscuras pode nascer luz, que é possível, sim, transformar cicatrizes em força. Sabe, meus queridos, quando preparo uma fórmula aqui na minha farmácia, cada ingrediente tem seu propósito. Às vezes, são os mais amargos que mais curam. Minha vida foi assim também. Aquela dor terrível que vivi na infância e juventude me transformou na farmacêutica que hoje consegue enxergar além da receita, até a pessoa que sofre. Quando um cliente entra aqui com os ombros caídos, olhar baixo, falando em tom quase inaudível, reconheço os sinais. Sei que não é apenas um remédio que essa pessoa precisa, é de ser vista, de ouvir alguém dizer: "Estou aqui, vamos encontrar uma solução juntos", porque foi exatamente o que eu não tive durante anos. Semana passada, uma jovem mãe veio à farmácia com uma receita para seu filho. Enquanto eu preparava o medicamento, ela ficou olhando para minhas mãos, observando cada movimento com uma intensidade incomum. Quando entreguei o remédio, ela segurou minha mão por um instante e disse: "A senhora nem imagina como me ajudou quando eu era criança." Confusa, perguntei como. Ela sorriu e contou que sua mãe a trazia aqui sempre que estava doente. Mas não era só o remédio que me curava, ela explicou. Era o jeito como a senhora falava comigo, me explicava para que servia cada gotinha do xarope, me fazia sentir importante. Cresci querendo ser farmacêutica por causa da senhora. Naquele momento, entendi que meu verdadeiro legado não são apenas as fórmulas que preparo, mas o cuidado que coloco em cada uma delas. A dor que minha família me infligiu poderia ter me tornado amarga,
desconfiada. Em vez disso, aprendi a valorizar cada gesto de gentileza, cada palavra de reconhecimento. Minha filha, Luzia, às vezes diz que sou exageradamente atenciosa com os clientes. Ela ri quando me vê gastando 20 minutos explicando como um medicamento deve ser tomado para uma senhora idosa. Mãe, ela não vai lembrar de tudo isso. Mas eu sei que vai lembrar que alguém se importou o suficiente para explicar. Se há uma lição que aprendi em todos esses anos, é que a verdadeira família não é necessariamente aquela em que nascemos, mas a que construímos com amor ao longo da vida. Humberto, Luzia, meus netos, meus clientes fiéis, eles são minha família de coração, escolhida dia após dia, através de pequenos gestos de cuidado mútuo. E vocês que me assistem agora, de certa forma, também fazem parte dessa família que construí. Por isso peço, se gostaram da minha história, cliquem em inscrever-se e ativem o sininho. Assim, poderemos continuar essa conversa, essa troca que faz bem ao coração desta vovó farmacêutica. E deixem nos comentários uma palavra que represente o que vocês levam desta história. Para mim, seria transformação. Qual seria a sua? Escreva agora mesmo. Estou ansiosa para ler. Lembrem-se, a mesma mão que um dia tremeu de medo, hoje prepara remédios que aliviam a dor de outros. E isso, meus queridos, é a maior prova de que nunca é tarde para transformar nossa história.